Não acho palavras pro que aconteceu com você aqui. Eu não aguento ver isso. Vocês não têm noção, que tristeza. Os nossos queijos que eu fiz com o moço que tá em teste de 5 meses. Isso não é normal. Isso não é justo. Não é justo. A mesma pessoa que tinha que estar fazendo a nossa última vistoria veio aqui fazer isso, gente. Isso é maldade. Isso é maldade. Acabei de chegar em Biúna, interior de São Paulo, para conhecer essa queijaria familiar. Eles produzem queijos inspirados em queijos espanhóis, mas também queijos autorais. Passaram por momentos difíceis, mas hoje é só alegria e eu já tô doido para ouvir essa história de superação e felicidade. Ô Luzita, me conta como que começou a história da Cabanha Molequinha. A Cabanha Molequinha foi um desejo de ter um espaço no campo, né? Pra gente relaxar, curtir a natureza. E eu acho que mais forte, né, do que isso foi as minhas raízes na Espanha, né? A minha família, elas estão numa área, a maioria das minhas tias, primas, em área rural na Galícia. E o Ayrton, principalmente, desde quando ele conheceu lá a primeira vez que ele foi conhecer minha família, ele se apaixonou pela forma de vida que eles tinham, queijo, vinho, né? E é isso, aí ficou na cabeça dele assim, e ele sempre falava, a gente vai ter um canto também como esse. E a gente começou a buscar, né? E essa região aqui de Biúna, ela tem muito essa característica, é muito parecido com a Galícia, o verde, a topografia. E aí a gente também com os netos, né? Começando a chegar netos naquela época, 2010. E a gente imaginava, né? Eles correndo por aqui, com pônei, com a natureza, com animais. Então, foi tudo isso que foi dando esse impulso para a gente vir buscar esse lugar. Por que chama Cabanha Molequinha, que essa história é incrível? Ai, meu Deus. Bom, todo mundo foi jovem, né, um dia. Então, a dona Luzita, eu a conheci com 14 anos. Eu era um menino um pouquinho mais que ela, tenho 5 anos mais que ela. Então, essa era uma forma carinhosa de a gente se chamar. A gente se apaixonou e ela me chamava de molequinha, eu chamava ela de molequinha. Isso foi uma brincadeira. E daquele tempo eu prometi para ela que eu ia dar uma fazenda para ela com o nome dela. O maior da falou, você vai ter uma fazenda chamada Molequinha. E isso focou na nossa brincadeira, na saída. Então, a primeira coisa que nós fizemos, quando nós compramos o sítio, foi cumprir a promessa. Coloquei o nome de Cabanha Molequinha. E onde o queijo entra nessa história, Luzita? Pois é. Exatamente nessas minhas origens na Espanha, né? Nas nossas visitas, a gente chegava lá e a primeira coisa era, vamos lá pegar queijo com a tia Maria, com a Joana, e é o queijo de Arzúa, né, daquela região do norte, e a gente se deliciava. E aí nessa viagem, após a compra aqui do sítio, da cabanha, ele comprou uma vaquinha, né, e eu já tinha essa vaquinha para ter o leite no fim de semana, e falei para o meu tio, agora eu posso aprender a fazer esse queijo aqui com as tias para reproduzir lá, né, na nossa propriedade. E no dia seguinte já me avisaram, fulano vai fazer queijo amanhã. E lá estava eu, presenciando aquela produção caseira, né? Não é nem artesanal, muito caseira mesmo. E foi meu primeiro contato, eu nunca tinha visto fazer queijo, né? Comia, mas não tinha presenciado a produção. E foi o meu primeiro contato nesse dia, nessa viagem. E cheguei aqui e comecei a fazer, né? E já se apaixonou? E já me apaixonei. Foi um amor à primeira vista, meu e da família, né? Porque eu não pude mais parar de fazer queijo, desde então.
queijo é interessante, né? Que a maioria dos produtores, eles começam com leite, né? E depois vai aprendendo e transforma em produtor de queijo. Nós foi meio diferente. Nós compramos uma vaquinha para produzir o nosso leite e gostamos da brincadeira. E como toda a família dela mora na Espanha, nós fomos para lá, a gente ia para lá várias vezes. E a gente aprendeu lá a fazer esses queijos. Então a gente se namorou com os queijos lá e falamos, por que não levar isso para o Brasil? E começamos com uma brincadeira, viemos trazendo um queijo muito gostoso que tinha lá e trouxemos isso para cá, no intuito de fazer para a família. Jamais a gente pensava em crescer ou vender ou fabricar alguma coisa comercialmente. Então, não é que era para nós. E foi tomando uma forma, o pessoal foi gostando, o queijo foi sendo aceito. Eu costumo brincar que a gente tentou primeiro matar a família, depois nós tentamos matar os amigos, e aí a coisa conseguiu, nós não conseguimos matar ninguém. Então o queijo foi tomando essa forma e está nesse ponto que está agora, né? Ô, Luzita, e você tem queijos autorais, né? Eles têm inspiração de queijos espanhóis, mas são queijos autorais, são feitos, criados aqui no Brasil. Como que você vê essa diferença desse terroir? Quando você come um queijo com uma denominação de origem espanhola, traz essa receita para cá, coloca as suas adaptações e faz esse queijo aqui. O que o daqui tem de especial que o de lá poderia ter? Então, tem até um fato curioso, que tem alguns anos, depois de uns 2 anos que eu comecei a brincar de fazer queijo, eu resolvi que eu ia levar o meu queijo para minha família lá. Então, eu levei queijos que eu fiz aqui para Espanha. E confesso que no momento que eu coloquei numa reunião de família, né, que a gente sempre faz quando chega lá para comemorar, coloquei na mesa com um medinho. Um receio. Meu Deus, o que eu vou falar, né? Porque você sabe que espanhol é bruto e não mede o que fala. Eles não têm rodeio. Minha família, principalmente, é muito assim. E eu coloquei na mesa mesmo. E aí cortamos o queijo, porque o espanhol ele come a sobremesa e depois ele toma café com queijo. O queijo é quase uma sobremesa, né? Faz parte da sobremesa. Faz parte do pó. Não é igual o brasileiro que usa o queijo como aperitivo, né? Isso, não. É diferente a forma. E aí, quando cortei o queijo e começaram a comer, eu comecei a olhar para um, para outro. E eles começaram a falar, mira, nena, está muito melhor que o nosso. Aquilo me fez, assim, muito bem, né? Então, tem diferença, né? Claro que tem, na textura, sabor, tem diferença. O gado lá é a rúbia galega e outro tipo de gado também leiteiro. E isso traz diferença no leite. Então, matéria-prima diferente, resultado final não tem como ser igual, né? Por mais que você faça da mesma maneira. Mas eu recebi esse feedback deles e eu fiquei hiper feliz. Eles gostaram mais do meu queijo do que do próprio queijo lá da região. Que legal. Foi muito bom. Luzita, e quais são os queijos que vocês produzem aqui hoje? Então, eu faço o montanha, que na Espanha chama tetilha, só que é uma denominação de origem protegida. Eu não poderia usar o mesmo nome aqui. E pela nossa topografia, eu nomeei de montanha. Parece uma montanha. Parece, né? Mas fico triste, eu gostaria que ele pudesse chamar tetilha. E ele é um queijo de massa cru, ele é bem amanteigado, levemente defumado, né? O formato dele, eu trouxe as formas, né? Então, ele é um queijo prensado, né? Tem uma maturação, gosto dele com uma maturação de uns 30 a 35 dias. Eu acho que ele atinge um ponto, assim, melhor com esse tempo de maturação. Ele também tem uma leve acidez, né? Que
eu acho que ele chega a ser quase lácteo ali, né, no começo, mas ele tem um sabor, assim, absurdo, né? Ele traz uma complexidade de sabor, assim, muito incrível, né? Ele é untoso, né? Ele é manteigado, então e o nosso leite é leite de gado Jersey, então isso ajuda muito, favorece gordura, né? muita gordura, favorece muito, né? E a alimentação também, que a gente sempre cuida muito dessa parte da alimentação das vacas, né? Nós optamos pela raça Jersey, porque já bem antes de produzir o queijo, eu sempre gostei da raça Jersey. Sempre estudei ela, sempre vi. Então ela é uma raça propícia. O leite do Jersey ele é diferenciado. Ele é um leite próprio para fazer o queijo. Ele dá um sabor diferente, ele tem um sólido diferente, ele tem um teor de gordura alto, é mais aproveitado. E o Jersey é um encanto, a Jersey é dócil. Você vê ali na ordenha, pessoal, eu tenho visitação ali na sala de ordenha, que eles vêm, passam a mão, elas não se assustam, é uma coisa fora de sério, a docilidade. Além do que é um gado que a conversão alimentar dela ela é muito boa. É diferente de um gado de grande porte. Então, para uma propriedade pequena, que produz o queijo, é uma raça muito viável. Eu adoro o Jersey, eu sou suspeito em falar. Eu não me vejo criando outra raça de jeito nenhum. O queijo montanha, né, que é produzido aqui em Biúna pela minha amiga Luzita, esse queijo tem origem na Galícia, na Espanha, no norte da Espanha, na região de Santiago de Compostela. E nessa região o queijo é fabricado com leite de vaca integral, fabricado com leite cru. E aqui no Brasil a Luzita conseguiu realmente reproduzir esse queijo com as características muito parecidas, que é um queijo que tem uma certa acidez, porque ele é um queijo de massa crua, ele não tem aquecimento, então ele desenvolve bastante acidez e ao mesmo tempo que ele é feito com leite integral, ele tem uma cremosidade, uma untuosidade impressionante. Então é um queijo que tem características muito particulares, ele imita mais ou menos o seio de uma mulher, e é um queijo extremamente tradicional na Espanha que está sendo feito com muito sucesso aqui em Biúna.